Por que o dólar está subindo tanto? A gente vê hoje o dólar, depois de um bom tempo sem frequentar essa casa aqui dos R$ 5,15, a gente vê ele chegando e se mantendo nesse patamar elevado. E só o que dizem para você é, poxa, é por conta dos treasuries americanos de longo prazo. O Brasil inteiro virou especialista agora nos últimos dias em treasuries americanos de longo prazo. Mas o grande ponto é que a gente tem toda uma conjuntura favorável para uma elevação do dólar em relação ao real. Não é só um motivo, são 5 fatores principais que fazem todo esse contexto ser a base para uma valorização do dólar nesse período, que pode ser só o começo de uma grande valorização. Nesse vídeo aqui eu vou explicar para você 5 motivos pelos quais o dólar está valorizando, se o dólar ainda pode subir mais ou não e como que isso impacta os seus investimentos e principalmente a Bolsa de Valores no Brasil. Então vamos lá. Por que o dólar está subindo? Quais são os 5 motivos, as 5 razões? Primeiro grande motivo, uma saída do investidor estrangeiro do Brasil. Talvez você saiba, talvez não, mas existe um relatório que a B3, a nossa Bolsa de Valores, divulga todos os dias que chama BDI, tá? O Boletim Diário de Mercado. Esse é um documento, você pode ver aqui em cima, tem 500 páginas, às vezes 600 páginas, depende, onde é como se fosse um grande livro ATA do mercado naquele dia, da Bolsa de Valores. E a gente vê que durante o mês de agosto, os investidores estrangeiros entraram com 296 aproximadamente bilhões na Bolsa brasileira e saíram com 309. Então, eles venderam, ou seja, tiraram da Bolsa 13 bilhões. Em setembro, o que a gente vê acontecendo? Os dados acumulados. Eles entraram investidores estrangeiros com 236 bilhões e saíram com 238 quase. Então, mais de 1,5 bilhão foi retirado no período de setembro. E agora, nos primeiros dias de outubro, que a gente tem informação aqui, a gente vê que os investidores estrangeiros até então entraram com quase 19 bilhões e saíram com quase 20 bilhões. Então, em poucos dias estão retirando mais 1 bilhão. Ou seja, a gente vê um fluxo muito grande, uma direção do dólar para fora do Brasil. Talvez você saiba, talvez não, mas o que define a cotação do dólar em relação ao real? Você sabe disso? O que define a cotação do dólar em relação ao real é justamente o fluxo cambial. Vinícius, o que é esse tal de fluxo cambial? É o seguinte, até 1999 a gente tinha um regime de câmbio flutuante, ou seja, à medida que o tempo ia passando, o próprio governo era quem determinava qual era a cotação do dólar em relação ao real. Mas como uma das medidas que foram necessárias para tornar o plano real um plano que desse certo, foi justamente a adoção do câmbio flutuante. O nosso câmbio era fixo e foi adotado o câmbio flutuante. Você pode ver aqui na minha tela, aqui nessa imagem, ó, que até 1999 a gente tinha a cotação do dólar em relação ao real subindo meio que num compasso quase que uma renda fixa, né? E em 99 ocorreu a maxi desvalorização do real, que foi a gente pegar esse real que estava artificialmente, esse dólar, perdão, que estava artificialmente baixo, e a gente exponencializar o preço dele. Então o preço saiu literalmente de R$1,20 por dólar para R$2,13 aproximadamente por dólar do dia para a noite. Depois teve uma leve desvalorização e ele partiu a oscilar a partir daí. Mas o fato é que desde 1999 o dólar oscila com base na entrada e na saída de dólares aqui do nosso país. Então, quando a gente vê investidor estrangeiro tirando recursos dos investimentos, tirando dinheiro do país, a gente vê o dólar subindo. Quando a gente vê os investidores entrando com dólares no nosso país, o dólar ele está mais farto, está mais disponível, então a gente vê o dólar não se valorizando, pelo contrário, se desvalorizando. Entra dólar, dólar cai em relação ao real, porque o real se fortalece, e sai dólar, o dólar se fortalece em relação ao real. Então a gente vê claramente o investidor estrangeiro tirando dinheiro da Bolsa de Valores, e a gente vê uma fuga de dólares do nosso país. E por que essa fuga de dólares está acontecendo? Bom, realmente um dos motivos é essa questão do Treasury de 10 anos, 20 anos e 30 anos nos Estados Unidos. Então o que é que está acontecendo? A gente está vendo o juro esperado para os próximos 10 anos nos Estados Unidos subir muito, de uma forma muito veloz, de uma forma muito agressiva, desde 2020, tá? E hoje a gente está com o mesmo patamar de juros esperado para os próximos 10 anos que a gente viu lá na crise de 2008.
né? Olha aqui, a gente está vendo o mesmo patamar ali em 2007, antes de começar toda a crise de 2008. Então, é um patamar muito alto, é um patamar que os grandes investidores internacionais, eles não viam o dólar pagando tanta rentabilidade na renda fixa assim com um prazo de 10 anos, porque isso aqui você pega como uma rentabilidade dos títulos de 10 anos na renda fixa americana. E aí você vê, poxa, nós estávamos acostumados, estou pensando com a cabeça do investidor estrangeiro, a ganhar 3%, a ganhar 2,5%, a ganhar 1,5%, aqui em 2020 a ganhar 0,5% para investir ao ano, para investir por 10 anos nos Estados Unidos. Agora o retorno vem para a faixa dos 5%. Então, quando você tem um aumento no juro de longo prazo, né, que é justamente a expectativa pela média do juro no longo prazo, você tem uma atração dos grandes investidores internacionais, dos grandes alocadores de recursos. Porque você pode ficar na moeda mais poderosa do planeta, na moeda em que hoje é mais utilizada e está no seu nível recorde de moeda escolhida para pagamentos internacionais, por mais que tenha toda essa narrativa da desdolarização, essa conversinha para boi dormir que a China tenta para tentar passar os Estados Unidos e está fracassando fortemente nisso. Mas o dólar está na sua maior força, tá? Está no nível recorde de moeda escolhida para transações e pagamentos internacionais. Então a gente vê o dólar se fortalecendo muito por conta dessa alta nos juros americanos, que está acontecendo muito em virtude, mostrei isso na live da última terça-feira, muito em virtude da própria atuação do Banco Central americano, que está vendendo títulos e quando está vendendo títulos, o preço dos títulos cai e os juros dos títulos sobem. Mas o fato é que, por conta dessa alta na rentabilidade de longo prazo da renda fixa americana, você tem uma atratividade muito grande e aí, poxa, para que eu vou ficar no Brasil, numa moeda exótica, no real, né, um país que tem uma irresponsabilidade fiscal, se eu posso investir em dólar e garantir uma rentabilidade por 10 anos próxima a 5% ao ano. Você tem uma grande imigração para lá. Mas não é só isso. Tem um outro ponto interessante, né, e que provavelmente vocês não vejam muitas pessoas falando sobre isso por aí. É um ponto que passa meio que oculto para muita gente. Mas o Brasil era muito criticado, o próprio Roberto Campos Neto era muito criticado que é o presidente do Banco Central aqui no Brasil, por o Brasil ser o país com a maior taxa de juros real do planeta Terra. Só que olha o que aconteceu. O Brasil deixa de ter a maior taxa de juros real do mundo após o novo corte da Selic, que aconteceu no dia 20 de setembro. A gente pode ver aqui que com a redução anunciada nesta quarta-feira pelo Banco Central, no dia 20 de setembro, que passou, os juros reais aqui do Brasil ficaram agora em 6,3%. Em primeiro lugar fica o México, com juros reais de 6,61%. Alguns meses atrás eu publiquei um vídeo falando sobre isso. O risco mexicano para as ações no Brasil, para a economia brasileira. Não lembro exatamente o título, mas você pode pesquisar no meu canal no YouTube, tá? Falando sobre isso, o México, talvez você saiba, talvez não, mas o México, olha só, o Banco Central do México mantém juros em 11,25% e sinaliza a taxa no nível atual por período prolongado, porque eles estão recém numa fase para controlar a inflação. Então eles não têm o viés de reduzir a taxa Selic, de reduzir a taxa de juros. Eles estão com os juros estagnados, porque eles querem controlar a inflação. E o juro real deles tá maior que o nosso. Ou seja, o que é o juro real? É justamente o que o investidor estrangeiro olha. O investidor estrangeiro, ele olha o seguinte: quanto que eu consigo de rentabilidade real num país mais arriscado para investir na renda fixa? Eu consigo no México um juro de 11,25% menos a inflação que está lá, 6,61%. Né? Essa é a rentabilidade real, rentabilidade acima da inflação. No Brasil agora você consegue 6,3%. E o risco que eu comentava há pouco tempo atrás, algumas semanas, um ou 2 meses atrás, o risco mexicano é justamente esse. O México é um país que tem o percentual de dívida em relação ao PIB. Tem 50%, a dívida do México é equivalente a 53% do PIB. O Brasil é um país que tem uma dívida maior, 73% do PIB. Então o Brasil é um país mais endividado, que ganhava atratividade, por quê? Porque tinha justamente uma taxa de juro real maior que a do México. Só que agora o México ele tem uma responsabilidade fiscal maior, tem uma dívida menor, tem uma responsabilidade fiscal maior. Nós temos uma irresponsabilidade fiscal muito grande, porque a gente gasta mais do que arrecada e cada vez gasta mais, tem um déficit maior, e a nossa arrecadação pelo terceiro mês consecutivo é um outro ponto que corrobora nesse mesmo motivo. Pelo terceiro mês consecutivo, em agosto, a arrecadação veio abaixo do esperado, então a gente tem as contas públicas comprometidas, e a gente tem um juro real menor do que um país vizinho que tem uma situação financeira muito mais confortável.
esse fluxo não está indo só para os Estados Unidos. Sim, está indo para os Estados Unidos, mas para os mais arrojados, está indo para onde também? Para o México. Então, uma boa parte do dinheiro que estava aqui alocado em renda fixa vai para os Estados Unidos, é um motivo, mas também vai para o México, que é um país que tem uma estrutura de dívida melhor, uma responsabilidade fiscal maior e um juro real maior. O que você quer? Você quer emprestar para alguém que é mais arriscado pagando menos ou para alguém que é menos arriscado e pagando mais? É meio óbvio, né? Não precisa fazer essa pergunta. E um outro ponto importante, México não vai reduzir os juros agora. O Brasil vai continuar reduzindo o juro. Já é um compromisso. Ou seja, o juro real no Brasil vai diminuir cada vez mais e cada vez mais vai ficar uma vantagem maior do México em relação ao Brasil. E isso tende a fazer o quê? Com que os investidores estrangeiros tirem seus dólares do Brasil e esse dólar pode valorizar ainda mais em relação ao real. Tá bom? Um outro motivo importante, né, é o diferencial de juro nesse momento entre Brasil e Estados Unidos. Se a gente olhar as taxas de juros do Brasil, você vê pela linha azul, e a taxa de juros americana, você vê pela linha laranja, a gente vai ver o seguinte, né, que o dólar ele se mantinha comportado durante 2021 e 2022 porque cada vez mais aumentava o diferencial da taxa de juros no Brasil e da taxa de juros americana. Então, cada vez mais a renda fixa no Brasil rendia mais comparativamente com a renda fixa nos Estados Unidos. Só que agora a gente entra numa dinâmica oposta. A gente entra numa dinâmica que é o seguinte, os dados do mercado de trabalho hoje nos Estados Unidos vieram muito fortes. Foram criadas 336 mil vagas de trabalho e a expectativa era menos de 200 mil. Então, o que acontece? Provavelmente os Estados Unidos vai ter que subir juros mais 2 vezes. Vai chegar nos 6% ao ano de taxa de juros e vai manter lá por bastante tempo, ou no mínimo a 5,75%. Só que o Brasil vai reduzir o juro e cada vez mais você deixa mais estreito esse caminho. Inclusive, amanhã eu vou publicar um vídeo falando sobre até onde a nossa taxa de juros pode chegar. Mas a gente vê um cenário de estreitamento. Quando você tem um juro que cada vez é menor, um diferencial de juro que cada vez é menor, entre qual juro? O juro no Brasil e nos Estados Unidos, você tem um diferencial cada vez menor da rentabilidade da renda fixa no Brasil e nos Estados Unidos. A gente pode ver que o dólar estava comportado entre 2018 e 2019, relativamente comportado. E o que a gente via aqui de diferencial de juros? Ó, taxa de juros do Brasil estava em 6,5%, então a renda fixa rendia em média 6,5%. E nos Estados Unidos, 2,5%, diferencial de juros de 4%. Se a gente pensar que a nossa taxa de juros no Brasil vai a 10% no fim do ano que vem, e a americana vai estar em 6%, é exatamente os mesmos 4%. Só que aqui a economia estava melhorando. E aqui a economia está piorando. As contas públicas estão piorando, a arrecadação está piorando, o gasto está vindo maior, a arrecadação está vindo menor. Então, você tem uma pressão muito forte para o investidor estrangeiro começar a pensar, poxa, o juro nos Estados Unidos está alto e vai subir mais. Historicamente falando, para a história deles. No Brasil, o juro está alto, mas está caindo. México já tem uma taxa de juro real, ou seja, acima da inflação, maior do que o Brasil. O que eu quero me meter com esse Brasil velho aí? E por que ele pensa nisso? Ah, Vinícius, mas estamos caindo os juros, então ele pode sair da renda fixa e ir para as ações. Sabe por quê? Porque nas ações tem maior potencial de rentabilidade. De fato tem. Porque as ações estão baratas, de fato estão. O grande problema é que nós já estamos operando na capacidade máxima da economia. E eu viro e mexo, mostro esse gráfico para vocês. O que você vê nesse gráfico? O PIB potencial e o PIB efetivo. PIB potencial, frequência cardíaca máxima da economia. Ou seja, a capacidade produtiva máxima da economia sem gerar distorções e surtos inflacionários no futuro. Então é o máximo de produção que a gente pode ter sem gerar uma nova crise. O que é a linha azul? PIB efetivo, batimento cardíaco nesse momento da economia. O que a gente viu acontecer ao longo da história? Nós conseguíamos crescer, atrair muito capital estrangeiro, crescer o nosso PIB potencial, nossa capacidade produtiva. Só que, depois da crise de 2008, o Estado interveio na economia e tentou agir como o agente indutor, adquiriu esse personagem de agente indutor da economia, usando principalmente a nova matriz econômica, com mais ênfase a partir de 2011. O que aconteceu? Nós crescemos o nosso PIB efetivo acima do potencial durante alguns anos. O que isso gerou? Isso gerou uma distorção na economia
e um surto da inflação. Em 2015 tivemos uma inflação de quase 11%, enquanto o mundo estava com uma inflação de 1%. Nesse episódio, geramos a maior crise... Eu vou focar no meu rosto aqui. A maior crise da história mundial para um país que não estava passando por uma guerra. Nós geramos um desastre econômico equivalente a 2 semanas do álcool gel. Equivalente a 2020. Jogamos o país para o buraco. E aí, em 2016, a gente conseguiu começar a reduzir o juro. Reduzindo o juro, as ações deslancharam. Por quê? Porque existia um espaço entre o nosso batimento cardíaco atual e a capacidade máxima da economia. Como que a gente está hoje? Perceba, a gente já está operando acima da capacidade máxima da economia sem gerar distorções no futuro. O que é distorção? Surto da inflação, uma nova crise. Se a gente vai reduzir ainda mais o juro, a gente vai estimular ainda mais a economia, essa linha azul, e a gente vai voltar a operar acima da nossa capacidade máxima sem gerar distorções no futuro. O que deve acontecer daqui a alguns anos? Uma grande crise. O investidor quer a crise. O investidor estrangeiro quer a crise. Então ele vai embora. Por que, Vinícius? Nós não podemos crescer o nosso PIB potencial? Podemos. É só o país agir de forma minimamente responsável com as contas públicas e você atrai investimento direto. O que é investimento direto? É investimento estrangeiro para ser alocado na economia real. Tecnologia para as empresas, aumento da produtividade, aumento da produção, construção de fábricas, indústrias, renovação de equipamentos. Só que o que você vê acontecendo desde o início de 2023? Queda atrás de queda no investimento direto. Ou seja, você não está atraindo capital para aumentar a produtividade da economia, logo você não consegue aumentar o PIB potencial. Você entende? É por isso que desde lá de trás nós estamos estagnados com a mesma capacidade produtiva. E hoje a configuração é diferente de 2016. Então esse é mais um motivo, tá? Relembrando aqui, quais são os 5 motivos pelos quais o dólar está subindo? Primeiro, saída de capital estrangeiro do Brasil. Segundo, realmente o aumento da taxa de juros a longo prazo nos Estados Unidos. Terceiro, a perda do patamar de maior juro real do mundo para o México, um país que tem uma dívida muito menor, uma responsabilidade fiscal muito maior, está com juro alto, vai continuar com juro alto e cada vez o nosso juro real vai ser menor. Então a gente atrai menos capital e faz com que o capital estrangeiro vá embora, o dólar sobe por conta disso. Um diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos cada vez menor, ou seja, está menos atrativo para um grande alocador de recurso internacional ficar com dinheiro aqui no Brasil. E ele não vê um grande potencial nas ações, ou ele teme por conta de um problema econômico no país. Porque para nós é bom, faz muito sentido investir em ações. As ações estão muito baratas, sem dúvida nenhuma. Só que o nosso dinheiro tem real. Você tem que pensar no investidor estrangeiro que ele tem o patrimônio dele em dólar. Será que para ele vale a pena investir no Brasil? Se as ações vão te dar um bom retorno, só que o dólar vai subir muito? Não faz sentido para ele. Porque ele ganha de um lado e perde do outro. Você entende? Então você pode até ter bons dividendos, uma boa renda passiva com as ações, só que sendo estrangeiro e pensando no seu patrimônio em dólar, não vai fazer sentido para você. Você entende? Então esses são os 5 principais motivos que fazem com que o dólar valorize. E aí surge a pergunta, poxa Vinícius, será que o dólar pode subir mais? Será que o dólar pode subir mais? E eu te digo claramente que o dólar está muito barato. Por quê? Deixa eu te mostrar aqui. Olha só, na semana que vem eu vou fazer uma live onde eu vou mostrar para você por que o dólar sempre sobe no longo prazo e sempre vai subir, tá? Mas você pode perceber por esse gráfico aqui, ó, que eu mostro a cotação do dólar com o passar do tempo, que a direção do dólar é para cima no longo prazo. Mas você consegue enxergar uma linha, né, laranja aqui. O que é essa linha laranja? É o preço médio das últimas 200 semanas do dólar. E aí vai mudando, né, com base na oscilação do dólar, essa linha vai mudando para cima e para baixo. O que a gente vê acontecer em praticamente todo o período de tempo? Que o dólar ele valoriza e ele desvaloriza, bate nessa linha, deixa eu pegar um outro momento, bate nessa linha, sobe de novo, bate nessa linha, sobe de novo e assim por diante. Só existiram 2 momentos na história, ou chega próximo, né, dessa linha. Então sobe, chega próximo da linha, sobe, chega próximo da linha, sobe. Por quê? Porque a direção do dólar é para cima. Então o preço médio dos últimos 200 dias sempre é, ou quase sempre, é menor do que o preço atual do dólar em relação ao real. Quando que a gente conseguiu furar essa média para baixo? Aqui, ó, no intervalo entre 2004, tá, e 2012.
Por que a gente conseguiu furar? Porque ali a gente passou pelo boom das commodities, né? As exportações, a China crescia muito, crescia 2 dígitos por ano, hoje a China cresce bem menos e está desacelerando, mas a gente tinha exportação para a China crescendo absurdamente, nós multiplicamos por 20 vezes o volume de exportação para a China, então a China foi o grande motivo pelo nosso desempenho econômico ali naquela década, tanto que o Brasil foi o país que menos cresceu de toda a América Latina, você deve saber muito bem por quê, você lembra? Ouvi falar em mensalão, você lembra disso? Mas o Brasil foi o país que menos cresceu na América Latina durante aquela década. Mas a gente cresceu por mérito da China. Então a gente tinha um contexto internacional muito favorável para o Brasil, por o Brasil ser exportador de commodity. Nesse caso, a gente teve durante um curto espaço de tempo, a gente furou para baixo, o dólar desvalorizou bastante em relação ao real. Nosso real valorizou muito por conta desse contexto internacional. Qual é o contexto que a gente tem relacionado à China e ao mundo hoje? Não é um contexto de crescimento como tinha naquela década, entre 2002 e 2012. Lá era crescimento, juros baixos no mundo. Hoje, juros altos e crise. Inclusive, o setor imobiliário chinês, que compra 30% de toda a nossa exportação do minério de ferro aqui do Brasil, as vendas caíram em 75% nos últimos 2 anos. Tá? A população está decrescendo na China, os grandes investidores não têm confiança na China, então é um cenário completamente diferente e que não tem motivo para a gente furar para baixo essa média, já que o dólar ele sempre sobe e semana que vem eu vou fazer uma live explicando sobre isso, o porquê. Tá? Mas você pode ver que a gente bate nessa média e sobe, bate nessa média e sobe. Agora a gente furou de novo essa média. E aí você deve... Vinícius, o que aconteceu? Algo que eu destaco para vocês há muito tempo. Se a gente olhar as estatísticas do setor externo, do Banco Central do Brasil, a gente vai ver que a gente vê aqui nas transações correntes, ó, dólar sai do Brasil por todas as contas. Viagens, aluguel de equipamentos, transportes, lucros. O estrangeiro ele não deixa dinheiro aqui, ele pega e manda embora. Vamos, traz para cá. Transforma em dólar, não deixa em real. Juros, vai embora, demais contas. Sai dólar do Brasil por todas as contas, menos pela balança comercial. Por quê? Porque o agro está com uma safra recorde e porque o volume de importações para o Brasil está caindo. Então, a balança comercial é exportações menos importações. As importações estão caindo no Brasil, ou seja, a indústria não está investindo muito no crescimento econômico, porque não está importando. E o agro está exportando, safra recorde nos últimos 2 anos, e cada vez um recorde maior, mas já se projeta que no próximo ano não vai ser tão bom assim, por conta de fenômenos climáticos. Então, a gente teve muito dólar entrando no Brasil via comercial, pela via comercial, não pela via financeira. Pela via financeira, a gente vê investimento direto caindo mês após mês, a gente vê investimentos na bolsa e em renda fixa numa oscilação muito grande, praticamente no 0 a 0. E agora, eu estou te mostrando aqui, já te mostrei dados dos últimos meses, que o estrangeiro está saindo da bolsa. Então, é muito natural que a gente viu um período de curto prazo do dólar no patamar extremamente baixo e eu incansavelmente avisava para vocês, estou fazendo mais aporte de dólar, o dólar está muito barato, o dólar está muito baixo. Meu Deus, eu não sei quantas vezes eu falei isso. E agora a gente voltou para um preço que não está assustadoramente barato. Ele está absurdamente barato. Então o dólar está muito barato. É só a gente olhar que o dólar sobe e volta para essa média, sobe e volta para essa média. Se a gente pegar outros dados, como fair value, como comparar as moedas, a gente vai chegar na mesma conclusão. E é isso que eu vou mostrar numa live na semana que vem. Mas eu quis mostrar de forma visual e mais simples aqui para você hoje, por que está muito barato. Né? O dólar sempre sobe no longo prazo, vou explicar isso para você na semana que vem, mas está muito barato porque a gente justamente está nessa média e daqui a pouco a gente normalmente vai superar, vai fazer um pico, volta para a média e assim por diante. E qual é o grande problema do dólar subir com o passar do tempo e é o mais natural que aconteça nos próximos anos? Né? O grande problema é que tudo que a gente compra é em dólar. Né? E se tudo que a gente compra é em dólar, a matéria-prima de tudo que a gente consome é em dólar. O arroz é negociado no mercado internacional em dólar. O boi gordo é negociado em dólar. Soja é em dólar. Metais é em dólar. O silício aqui da minha taça é em dólar. Tudo é em dólar. Se o dólar sobe, aumenta o custo da matéria-prima para as empresas. Se aumenta o custo da matéria-prima para as empresas, o que acontece? A nossa inflação sobe. Se a nossa inflação sobe, a gente tem uma nova crise. Entende? Vinícius, então não é o momento de investir em ações. Meus queridos, porque as ações estão muito baratas. Só que você não pode fazer e agir com amadorismo de você só investir em ações. Por quê? Quem está investindo só em ações desde 2020, olha a lucratividade. Pegando a rentabilidade média das ações, menos 1%. 4 anos no lixo. Tô pobre, tô rico.
tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Você fica nesse oba-oba. Agora, e se você tiver também anti-ações? Opa! Você tem uma anti-ação aqui que valoriza, é meio que um espelho, de forma oposta. Enquanto as ações estão caindo 1%, você tem uma anti-ação subindo 26%, valorizando 26%. Outra anti-ação nesse mesmo período de tempo, valorizando 40%, 39,8%, 40% arredondando. E você pode exponencializar ainda muito mais essa rentabilidade se, de tempos em tempos, você aproveita o investimento que está valorizando muito, vende um pouquinho dessas anti-ações, aproveita que as ações estão lá embaixo, desvalorizando pra caramba, e compra ações com maior potencial de rentabilidade, pagando uma renda passiva maior, porque o preço está mais baixo, você compra uma maior quantidade de ações. E assim você cresce sua renda passiva mais rápido e se expõe a maior potencial de rentabilidade. Passou mais um tempo, o que você vai fazer? Poxa, as anti-ações diminuíram de preço. Que legal que você vendeu com preço mais alto, né? E as ações valorizaram pra caramba. Você vai ter algumas ações caras. Você pode vender um pouquinho para recompor a sua proteção. Porque isso te ajuda a aumentar a sua renda passiva mais rápido. Passa mais um tempo, você vê que as anti-ações valorizaram. Aí você vende essas anti-ações, compra mais ações a preços mais baixos, você reequilibra e aumenta a sua renda passiva mais rápido. Porque você vendeu elas a um preço mais alto, um pouquinho, e comprou mais a um preço mais baixo. Se comprou a um preço mais baixo, você compra mais, uma maior quantidade, e consegue receber mais renda passiva. E você vai fazendo isso com o passar do tempo, lucra muito mais, lucra nas altas e nas quedas da bolsa e consegue obter um crescimento de renda passiva muito mais rápido, blindando o seu patrimônio das quedas, multiplicando o seu patrimônio com consistência e com previsibilidade. Tá? Então, essas são as razões pelas quais o dólar está se valorizando, tem muito mais a se valorizar. Na minha visão, é só o começo de um ciclo que pode estar começando e está muito barato. Você viu ali pelo gráfico que eu te mostrei, tá batendo na média e normalmente bate na média e vai para cima. A única coisa que sustenta hoje o dólar baixo são exportações recordes do agronegócio que não devem se repetir na próxima safra, segundo as previsões meteorológicas e climáticas. Se você quiser entender mais profundamente como que você faz para investir, para você conseguir esse tipo de resultado, lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, independente se o dólar vai subir ou vai cair, independente se as ações vão se valorizar ou vão desvalorizar, para que você consiga crescer sua renda passiva mais rápido, multiplicar o seu patrimônio com consistência, com previsibilidade, tanto no Brasil quanto no exterior, eu vou fazer agora nos próximos dias um evento online, gratuito e sem enrolação, diferente de todos que você já participou na vida, onde eu vou mostrar o passo a passo para você conseguir fazer isso. Inclusive, vou te dar uma estrutura pronta nesse evento para você já começar a ter resultado ainda em 2023. Ainda em 2023. Se você quer participar, é muito simples. É só você tocar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Tocando esse link, você vai para uma página, insere seu e-mail, entra no grupo VIP no WhatsApp, fica no grupo no WhatsApp, tá? Porque a gente vai mandar as comunicações só por lá. Se você não estiver lá, você vai perder. Então, entra e fica no grupo no WhatsApp. E participa desse que vai ser o último evento sobre investimentos da sua vida, porque depois desse eu tenho certeza que você não vai precisar de mais nenhum outro e pode me cobrar depois por essa afirmação, tá bom? Te inscreve no evento, se você gostou do vídeo, toca em gostei, compartilha com 5 amigos, te inscreve no canal, ativa o sininho, faz todo esse processo e eu te vejo no próximo vídeo e no nosso grande evento. Um grande abraço e até mais.